Olá, espero que esteja tudo bem com você. Como regularizar a sua microempresa? Então, a microempresa pode estar irregular por diversos motivos. Falta o atraso de alvarás, pendências, dívidas, pendências fiscais, ou pendências contábeis. Então, são os maiores motivos aí que levam a empresa a estar irregular. Isso pode ter multas, pode ter bloqueio das atividades, pode ter perda de clientes. Então, não são bons sinais aí para sua empresa que está irregular. Então, o que você deve fazer? Como você vai regularizar? O que leva à irregularidade de uma empresa? Então, tudo isso eu vou explicar nesse vídeo. Eu sou o Marlon Ajala, sou contador, consultor de empresas, atendemos as microempresas, da parte da contabilidade. Então, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, e se precisar ajuda, entre em contato. Nossos contatos estão tudo na descrição do vídeo aqui, é só me chamar no WhatsApp e a gente pode conversar, tá bom? Agora vamos ao que interessa do vídeo. O que significa estar irregular? Então, irregular é porque você não está regular perante os órgãos públicos, Então, tem vários motivos, que você tem que acessar para ver o que está levando essa irregularidade. Pode ser cadastro desatualizado na Receita Federal, ou prefeitura, ou no seu estado, seria a Secretaria da Fazenda Estadual, falta de alvarás e licenças, débitos tributários, se ter dívidas tributárias, falta de declarações no prazo, que é o mais comum acontecer, é o débito e a falta de declarações, problemas no CNPJ, ele vai ficar suspenso ou inapto. Então, com essa situação, você não consegue fazer compras, não consegue emitir notas, então complica um pouco para você que está em atividade aí com a sua empresa e nessa situação de irregularidade. Então, você com certeza deixou de cumprir obrigações fiscais, contábeis, ou legais, que levou essa empresa a estar irregular, tá bom? Então, esses são os casos que podem levar a sua empresa a estar nessa situação. Então, agora eu vou explicar um passo a passo para regularizar a sua microempresa. Primeiro, como que a gente, nós no escritório, a gente faz esse processo de regularização de uma empresa? Primeiro, a gente vai consultar a situação do CNPJ, a gente vai fazer o levantamento, vou acessar o site da Receita, que é o portal do ECAC lá, ali vai ter um relatório o que está pendente, tem que dar uma atenção para isso aí. Ele pode estar ativo, pode estar inapto, pode estar pendente. É uma questão de você analisar, e ver quais são os passos principais aí, os próximos passos para você regularizar, Se estiver no inapto, normalmente é falta de declarações, Se você já teve essa situação ou já viu alguém fazer, você já sabe que quando está inapto, normalmente são declarações, As pessoas às vezes começam a dar atenção no dia a dia, ou trocam de contador e vão trocar e deixam de contratar outro e fica a empresa por isso mesmo, param as atividades por um período. Então, são eles os motivos que levam aí o empreendedor meio que abandonar, não fazer as declarações. Então, são vários fatores que podem levar a empresa a estar regular. Passo número 2, levantar todas as pendências. Então, tem um relatório, que vai ser emitido, que vai dizer, se tem pendência de declarações, tem pendência de valores, questões de declarações. Aqui tem que ser enviadas, Se for o Simples Nacional, o DAS, a DEFIS, DCTF, PGDAS, se for débitos e impostos, se for dívidas, aí você tem que ver se essas dívidas são federais, são estaduais ou são municipais. São taxas atrasadas que você deve fazer, licença de alvarás vencidos. Então, você levantar todas as pendências, lá nesses órgãos, porque ali na Receita Federal é um relatório. Eu explico sempre para os clientes que vão fazer isso. Na Receita Federal é um relatório, mas dependendo da empresa, ela vai ter cadastro no município e vai ter cadastro no estado. Então, algumas não vai ter no estado, o prestador de serviço vai ter no município.
Então você tem que acessar separadamente aquele órgão, que seria o município, e ver o que está aí. Você vai ver a questão de alvarás, vai ver a questão de ISS, taxas no município. Então fazer todo esse levantamento é muito importante. Então o olhar para o todo do negócio e não apenas para aquilo ali da Receita Federal, que é o pontapé inicial, como a gente diz, a primeira coisa que a gente acessa, né, mesmo para ver se essa empresa está enquadrada no MEI, se está enquadrada no Simples Nacional, ou se for por ato administrativo da Receita Federal foi desenquadrada, está no lucro presumido. Então tudo isso a gente acessa e vê com antecedência antes de fazer qualquer coisa, né? É o diagnóstico ali da situação da empresa, tá bom? Depois disso você vai regularizar as declarações pendentes. Então, se for MEI, vai fazer a declaração de faturamento, vai fazer a emissão de guias, pagar as multas, né? Se for Simples Nacional, aí tem a DEFIS, tem PGDAS, tudo isso você tem que analisar ali, entregar essas declarações, tá bom? Daí, se você tem dívidas, seria um passo número 4. Se você tem dívidas, pendências, né, dívidas em aberto, o que você vai fazer? Você vai fazer o levantamento, com certeza vai estar na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque já bloqueou por causa dessas dívidas. O que acontece? Quando ela está na Receita Federal, você consegue parcelar junto com a Receita. Passa um período, a Receita Federal ela junta, engloba um montante de dívidas, gera um número de inscrição e manda essa inscrição para a Procuradoria. Aí lá na Procuradoria você consegue fazer o parcelamento, consegue negociar, pagar parte do valor, enfim. O problema é que agora a Procuradoria está enviando a cartório e aí está com alguns dias ali no cartório, ele faz com que o seu CNPJ esteja com restrição. Aí ele complica mais ainda, porque você não vai conseguir nem comprar com os seus fornecedores por causa dessas dívidas. Então você deve parcelar, né? Depois vai lá no cartório, paga as custas do cartório e aí sim libera o nome, né? E você não pode atrasar essas dívidas, esses parcelamentos, tá bom? Tem uma dica muito importante aqui, que é a questão de redução de juros e multas. Periodicamente, a Procuradoria e a Receita Federal, eles lançam programas de diminuição de juros, de multas daquelas dívidas. Então, o que você deve fazer é aproveitar esses momentos, ou dependendo da dívida, constantemente tenha uma redução de juros. O que a gente recomenda fazer? Eu faço quando eu encaminho. Solicite aqueles modelos ali de parcelamento, faça simulados como você fosse fazer ele, né? Dependendo da dívida, você já vai diretamente, né, na questão da dívida e faça o parcelamento que tenha redução maior. Tem parcelamentos que dá até 100%. Mas normalmente assim é 50%, 70% de redução daqueles juros. Para você que tem interesse de regularizar e tem uma certa disponibilidade, aí você deve fazer. Agora, o que acontece? Muitos fazem esse parcelamento e logo algum tempo abandonam. Você não pode atrasar, você tem que, pelo contrário, você tem que antecipar aquele parcelamento para não perder essa situação. Tá bom? Passo número 5, regularize o alvará de licença. Então, para renovar o alvará, para regularizar, aí vai depender do negócio, mas com certeza vai pedir alvará de bombeiros, do Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária, alvará do meio ambiente, alvará de funcionamento, que é o último da prefeitura, né? E também tem alguns documentos específicos emitidos pelo município, que você deve saber aí conforme a sua atividade. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa com atividade veterinária. Eles vão pedir aquele plano de descarte de resíduos. Então, você não vai conseguir o alvará sem esse plano, né? Porque questão de meio ambiente, né? Para ter o alvará, você precisa para atuar, tá bom? Então,
eu já expliquei lá no início que tem uma separação aí, questão de Receita Federal com os municípios e estados, são dívidas separadas, são documentos separados. Então, mesmo se você estiver regular lá na Receita Federal, se você não tem o seu alvará, que é municipal, você não está apto a exercer. A sua empresa pode ser encerradas as atividades, né, ou suspensas as atividades, mesmo estando tudo certo na Receita. Por isso a gente reforça aí a questão de fazer um levantamento do todo da empresa e não apenas lá na Receita Federal, tá bom? Então, depois do passo número 6, atualize o cadastro da empresa em todos os órgãos. Aí vem uma questão: endereço, KNAI, que é as atividades, os sócios, dados bancários, né, inscrições municipal e estadual, você deve atualizar. Então, isso vai evitar o que? Bloqueios e problemas futuros. Você está regular e está com o cadastro completo e correto. Entendeu? Então, isso é uma coisa que deve ser dado atenção rotineiramente. Então, o que a gente faz no escritório? A gente tem uma agenda mensal, semestral, dependendo do compromisso, ou anual, que a gente vai fazer todos esses controles. Fazer um levantamento se está tudo correto, emitindo a certidão negativa dos nossos clientes. É um dos controles que a gente faz. Então, eu acredito que os nossos clientes sempre estão satisfeitos, porque sempre estamos mandando periodicamente a certidão negativa, certidão cadastral, estando tudo correto, aí trabalham de uma forma mais tranquila. Aí eu diria para você contratar um contador, né, que tenha a responsabilidade e tenha o compromisso de manter a sua empresa, né, correta em relação à contabilidade, declarações e todos esses alvarás, todos esses compromissos aí que a empresa demanda, né, durante todo o ano, né, todos os meses do ano, tá bom? Controle das notas e fluxo de caixa você deve fazer, né, para que essas declarações se ocorram de formas corretas, né? Então você deve fazer, e uma revisão semestral, é o que a gente faz. Então você viu que regularizar uma empresa parece ser simples, né? Parece ser bem simples fazer o levantamento, mas para quem não sabe, quem não tem o conhecimento, não tem a prática de fazer isso, pode ser uma coisa que vai demorar meses, né? Porque não consegue entregar as declarações na ordem correta, não consegue entregar as declarações corretas. Por isso a gente sempre incentiva a contratar, né, alguém especializado, um contador experiente, né? A gente se coloca à disposição se você precisar, tá bom? Se inscreva no canal, dê um like aí se você gostar do conteúdo, né? A gente vai continuar conversando, a gente publica vídeos toda semana aí com o intuito de ajudar o empreendedor, né? O interesse genuíno de trazer soluções aí para sua empresa, tá bom? Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.